esse é um ponto que o pessoal fala, né? O pessoal fala, vamos investir mais na Terra, não no espaço e tal. Só que o espaço acaba trazendo a tecnologia Sim, que a gente usa aqui, sim. né? É isso. Porque assim, quando você estuda física teórica, você não tem a ideia que ela vai produzir lá na frente. Entende? No meio do caminho vão surgindo seres que vão tendo essa ideia. É muito engraçado, né? E é assim que funciona. E não tem jeito de parar, né? Porque vira e mexe me perguntam isso que você colocou, né? Aí vem aquela questão social, e lá vem a África, e lá vem a fome. Meu, não vai parar. Não vai parar. Então, essa procura do desconhecido, do nanoscópico, eu sei que o planeta está Sofrendo. pedindo arrego, você está entendendo? Mas não vai parar. O homem quer chegar em Marte, vai fazer uma base lunar, vai descobrir além da física quântica, entende? Porque nem, por exemplo, eu estava falando da física nuclear. A física nuclear é assim, você pega o átomo, tá? O átomo tem o quê? Tem elétrons do lado de fora e o núcleo. O núcleo tem próton e nêutron. Próton e nêutron. E o próton? Isso foi muito interessante porque o próton foi descoberto mais ou menos em 1930. O nêutron também. O próton e o nêutron foram descobertos entre as duas guerras, a primeira e a segunda. Aí, em 1930, descobriram a física nuclear e é por isso que apareceu uma bomba atômica na Segunda Guerra Mundial. Por que não apareceu a bomba atômica na Primeira Guerra Mundial? Porque não se sabia da existência da força nuclear, da física nuclear, do próton, do nêutron. Hã? Inclusive, assim, 1930, 32, a física nuclear começou a estourar. Começaram a descobrir um monte de coisa. Principalmente os físicos alemães. Ó, né? Os físicos. Oppenheimer, então. Opa! Lá vem o filme. Né? Assistam esse filme. É um filme denso, mas você aprende muito com esse Eu filme. ainda tenho que assistir esse filme. É denso, é denso. Eu só assisti 2 vezes, preciso assistir mais meia dúzia. Você aprende muito, entendeu? Então, por exemplo, o que estava acontecendo? 1935, 36, e aí lá vem o Hitler, entende? Os físicos descobrindo a física nuclear. E aí descobriram que a física nuclear tem uma energia de 1.000 a 10.000 vezes maior que a energia de fora do átomo. Porque uma bomba de pólvora é energia de fora do átomo. E se o núcleo é 10.000 vezes mais energético, você pode produzir coisas mais complicadas com essa energia maior. Daí 10.000 vem, vezes. Daí que vem a física nuclear. Porque a energia que envolve o núcleo é muito maior que a energia que está do lado de fora do átomo. O que é uma bomba nuclear, então? É como se você jogasse lá então, e deixasse eles o que eu explodirem. estava te falando do acelerador nuclear, o Pelletron, lá da USP? O que a gente ficava fazendo? Você tem, por exemplo, uma placa com átomos de ferro, e você vai bombardear essa placa com átomos de ferro com prótons ou nêutrons. Esses prótons, com altíssima velocidade, quando bate no núcleo, produz uma reação nuclear. Um processo interno do núcleo. Você muda aquele núcleo. Você arrebenta aquele núcleo. Isso gera energia. E isso gera energia. Foi essa descoberta de 36 ou 37. Pegaram um átomo de urânio, certo, e jogaram um nêutron em cima dele. Arrebentou o átomo de urânio em 2 partes e brotou em muita energia. Mas então, no caso, essa é a fissão ou a fusão? Essa é fissão. Fissão. Fissão é dividir. Certo. Isso é fissão. Então pegavam um átomo de urânio com 230 partículas, prótons, nêutrons. É um baita de um átomo grande. E joga um nêutron nele. Ele arrebenta. Ele arrebenta. Ele fica nervoso e arrebenta. E quando ele arrebenta, ele joga energia para fora. Isso pode ser usado para, gerar energia, por exemplo, que a gente está utilizando aqui agora, mas pode ser usado para bombas atômicas também. Então, a diferença entre uma usina nuclear e uma bomba nuclear
é a quantidade de urânio que você tem. Ah. Só isso. Como mais ou menos você pegar uma bombinha de São João e 1 quilo daquela pólvora que vai detonar. É uma questão de quantidade. Então, por exemplo, uma usina nuclear de Angra dos Reis. Você tem fissão. Você tem um núcleo grande e vai arrebentá-lo, fissioná-lo, dividi-lo. Quando você divide, aparece energia. Só que você tem que controlar isso. Inclusive, no meio do material radioativo, tem o chamado amortecedor. O amortecedor amortece a grande fissão. Então, você vai controlando, que é o que descontrolou em Chernobyl. Chernobyl, eles perderam o controle do amortecimento e virou uma bomba. Então, a questão da bomba atômica é quando você tem uma quantidade muito grande de urânio que começa a ser fissionado e você não tem controle. E aí o que acontece? É o chamado efeito cascata. Se você tem 1 quilo de urânio, porque são poucas gramas de urânio para produzir muita energia, poucas gramas. Se tiver 1 quilo de urânio e começa a fissão nuclear, só acaba quando acaba o urânio. Não tem como desligar. Não tem como Não. parar no meio. Mais ou menos como você botar fogo num litro de gasolina e pedir no meio do caminho para ele parar. Não, meu filho, vai ter que queimar até o fim. É a natureza. Deu para entender? Caramba, cara, que loucura. Que loucura. Então, no caso da bomba atômica... por que aconteceu? O Hitler, os físicos alemães eram, naquele momento, os que mais entendiam de física nuclear. Só que o Hitler colocou muita gente para fora. O Einstein, um monte de gente boa para fora. Por causa dos judeus, tá certo ou não? E os alemães que saíram, a maioria foram para os Estados Unidos. Como Einstein, né? Como Einstein. E o que acontece? Os alemães que foram para os Estados Unidos, que estavam aprendendo a física nuclear, sabiam que os alemães que ficaram na Alemanha sabiam da física nuclear. Entendeu? Então, assim, era uma questão de tempo, porque a bomba ainda não estava feita. Ela foi feita lá em 1940 e pouco, né? Já no meio da guerra. Mas os alemães da Alemanha poderiam fazer a tal bomba. Daí foi a corrida. Porque nesse momento os russos já conseguiram fazer também a bomba atômica, por exemplo. Quem conseguiu primeiro, os russos ou os Estados Unidos? Os americanos. Os americanos. Os americanos. Quer dizer, a princípio é essa a história, entendeu? Porque assista o filme. O filme você vai ter um espião russo. Não vou falar muito. Legal. E ele levou informações, porque provavelmente eles começaram também a fazer a tal. Aí eles estavam juntos na Segunda Guerra Mundial, mas esses juntos nunca é junto, né? Assista o filme, você vai ter um momento... Por isso que é um filme que você aprende física, mas você aprende muita história. E a gente tem que aprender com... Segunda Guerra Mundial foi muito dolorosa. Então, a gente tem que aprender porque a coisa é muito brava, entende? Quando se perde a ética, nossa, a coisa é muito feia. Então, a gente tem que aprender, porque, pelo amor de Deus, não pode mais perder essa ética. Perder essa ética acaba com o planeta. Com certeza. Que é o perigo hoje em dia. Sim. Que o pessoal... Existem milhares de bombas atômicas no planeta. Milhares de bombas atômicas no planeta. Tá entendendo? Qual que é a chance de acontecer alguma coisa errada? Nessa pergunta é difícil. O que você acha? Eu não acho, eu torço. Eu não acho. Eu não sei o que tem na cabeça desses caras. Mas assim, a gente... Inclusive, Marcelo Gleiser, gosto muito do Marcelo Gleiser. Também. Ele está comentando muito isso. Que a gente está num momento que, assim, gosto dessa metáfora dele. Não tem jeito, a gente quer ir de um continente para outro, ir de um planeta para outro, ir de um lugar para outro. Como se você estivesse atravessando um oceano. Vamos ver o que tem do outro lado do mundo. Vamos ver o que tem do outro lado do planeta. Vamos ver o que tem em Marte. Mas aí você descobre que nesse seu caminhar no oceano, o seu barco está com um problema. E ele está
começando a afundar. Então, quando isso acontece, você tem que parar de pensar do que você vai fazer daqui 50 anos e cuidar do seu barco, senão não vai ter como contar história. Entendeu? Então, a gente está nesse momento. A gente está pensando longe, mas agora a gente tem que ter cautela de pensar o que a gente está fazendo com o nosso barco. Entende? Porque o nosso barco está com problemas.